Fala galera do Papo SST, estamos diretamente do Conest, 27, estamos com o Uniscientific, com o Wallace, que é diretor técnico, é isso, né? Gerente técnico. Gerente técnico. Wallace, conta um pouquinho da tua história mesmo, como é que tu caiu nessa parte de análises, como é que tu foi para esse lado aí? Bom, eu tô na Uniscientific desde o comecinho da empresa, né? A empresa aí já está 10, 11 anos no mercado de análises químicas voltadas aí para a higiene ocupacional, né? E eu tive o privilégio aí de acompanhar toda essa história, todo esse crescimento da empresa. Hoje a Uniscientific é um laboratório aí voltado para HO, um dos maiores aí do Brasil, né? E é muito importante para a gente ver esse crescimento, ver essa evolução, né? Tanto na parte de tecnologia, na parte de produtividade, sempre buscando aí atender cada vez melhor os nossos clientes, né? E para a gente também é uma honra estar podendo compartilhar isso aqui no 27º Conest. E Wallace, tu trouxe uma maquinazinha, que eu até... Sim, Tu trouxe uma máquina aqui. E eu queria que tu explicasse um pouco mais o que é essa máquina, o que ela representa para vocês. Sim. Esse aqui é uma miniatura de um cromatógrafo gasoso, né? Esse é um instrumento de medição, um dos que nós utilizamos lá no laboratório, né? Esse equipamento ele serve para a gente poder fazer as análises, né? Da parte de substâncias orgânicas, né? Os vapores orgânicos em geral. Então, quando a gente está falando ali dos hidrocarbonetos, né, os hidrocarbonetos aromáticos, os policíclicos, os álcoois, cetonas, né, que hoje aí são a maioria das substâncias que a gente tem aí, limite de tolerância, são voltadas aí para essa parte de orgânicos, né. E esse aqui é um dos equipamentos que a gente utiliza para poder fazer essas medições, né. E aí a gente trouxe essa miniatura. Aqui nessa parte a gente tem o autosampler, que a gente chama, né? Onde são depositadas as amostras depois do preparo, né? Depois da fase de extração. E esse injetor automático, ele pega as amostras, a gente deixa tudo cadastrado, né, no nosso equipamento, no software do equipamento, e ele vai fazer a injeção de forma automática, aí, 24 horas, todos os dias por semana, para a gente poder atender a demanda dessas substâncias, né? Então ele faz essa injeção, aqui dentro do equipamento ele vai fazer a separação das substâncias presentes naquela amostra, e o detector ele vai verificar a quantidade dessas substâncias dentro da amostra. E aí a gente vai ter ali que a gente chama de cromatograma, né? Que é como se fosse um report, né? Um relatório dessa análise. A gente vai fazer a interpretação desse cromatograma e emitir ali o relatório final para o cliente, né? Com as concentrações de campo, com os limites de tolerância, né? Com toda aquela parte de rastreabilidade do campo, né? O tempo de coleta, nome do funcionário, função, departamento. E Wallace, a gente falou aqui já do pós-medição, né? Pós-avaliação, que é a tua parte de fazer, digamos assim, extrair a análise, fazer a análise na íntegra do que foi coletado. Vocês têm algum suporte para aquele profissional que quer começar, porque na área da segurança do trabalho, você não vê essa questão de análise, na parte acadêmica, você não vê. Uhum. Literalmente você não vê. Sim. E se vê, é muita pouca... Vocês têm esse contato, esse canal sim, que ajuda os técnicos? Com certeza. A Uniscientific tem esse diferencial de atendimento, né? Então a gente presta o suporte do começo ao fim para o cliente, né? Então essa questão pré-avaliação do laboratório, né? A gente tem toda uma equipe de dúvidas técnicas, né, para auxiliar o cliente, né? Nós temos a modalidade de treinamentos, então a gente tem uma série de treinamentos básicos voltados aí para essa parte de reconhecimento, a parte da coleta em si, posicionamento do material, né? Quais são as boas práticas, né, de uso do material de coleta, como armazenar
né, esse material para a gente ter o maior rendimento possível, né, e posteriormente agregar na qualidade do resultado final liberado, né. Então, toda essa parte inicial aí que o cliente, porventura, precisar de algum auxílio, a Uniscientific está disposta a ajudar, né. E Wallace, eu vi também que tu trouxe uma maleta que tem alguns cassetes, né? Sim, algumas situações. E eu queria que tu explanasse qual é o que é mais utilizado. Eu não sei, rapaz, o que mais vocês vendem hoje e por quê? Sim, sim. Eu até trouxe a miniatura do cromatógrafo gasoso porque hoje acaba sendo a maior demanda dentro do laboratório, né? Então eu tenho deixa eu verificar aqui. Eu tenho um tubinho de carvão, acho que não é esse de carvão, mas é um tubo parecido com esse, né? Que são as análises justamente dos compostos orgânicos, né? Esse tubo de carvão, ele é comumente utilizado justamente porque o carvão ativo ele tem afinidade com essas substâncias orgânicas, então ele é utilizado aí para poder fazer a coleta desses vapores, né? Hoje também a gente tem análise da sílica, né? A sílica cristalina por difração de raio-x. Então a gente tem o cassete, né? Com a membrana de PVC, que também aí acaba sendo hoje a nossa segunda maior demanda, né? E aqui eu tenho vários materiais, né? Acessórios para coleta. Então a gente traz isso para demonstrar, para mostrar. Eu queria que tu explicasse, é uma dúvida minha mesmo. A gente está vendo aqui, com licença. Esse aqui é o ciclone de nylon e esse é o de alumínio. É o de alumínio. Isso. Eu queria que tu explicasse a principal diferença desses dois ciclones. Olha, eu vou te dizer o porquê, que é uma dúvida minha. Nós compramos um equipamento e veio esse, não veio esse. Uhum. E aí eu queria entender onde é que cada um é aplicado. Bom, ambos os ciclones, né, o de nylon e o de alumínio, eles têm um objetivo em comum, que é exatamente a coleta da fração respirável, tá? Então, na prática, ele não tem muita diferença. Você vai ter uma diferença na utilização dele, a forma de você conectar nos amostradores ela é diferente, né? O material é diferente, o custo é diferente e a vazão também da coleta é diferente, porque são projetos diferentes, né? Então, a formação do ciclone nesse de alumínio, ele vai precisar de uma vazão específica na bomba e para esse de nylon, uma outra vazão específica na bomba, né? Então, assim, você tem uma diferença de utilização, né? Você tem talvez vantagens e desvantagens entre um e outro, mas o objetivo final é a coleta da poeira do particulado respirável ali, da poeira respirável, tá? Esse aqui a gente pega o cassete, coloca ele na base e aí ele gera um ciclone mesmo dentro do filtro. Isso, exatamente. O nome vem justamente da formação de um vórtice aí dentro desse acessório, né? Então é feito um vórtice aqui no formato de um ciclone, é daí que vem esse nome. E aí ele vai fazer a separação das partículas. Aí as partículas, quando você forma um ciclone, as partículas maiores vão para um lado desse vórtice e as menores vão para outro. Essas menores, que são as respiráveis, né? Elas vão para direção do amostrador, né? Do cassete com a membrana, tá? E é o mesmo princípio aqui no de nylon, tá? No de nylon. São cassetes diferentes ou é o mesmo cassete? Os cassetes são os mesmos, tá? Qual que é a diferença? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. No caso do ciclone de alumínio, você vai ter a necessidade de utilizar um separador no meio do amostrador, né? Aí você solta essa parte superior, certo? E o ciclone de alumínio você encaixa aqui, tá? Também essa é uma diferença do uso, tá? Você vai encaixar ele, fazer a coleta. E aí, normal. A gente está vendo aqui, só para mostrar, vendo aqui, que ele tem essa borrachazinha aqui, ó. Isso. Nós temos essa borracha. Que essa borracha aqui é a borracha de vedação
Exatamente, para você não ter nenhum tipo de do problema no equipamento, né, fluxo, do isso, cassete e uma tudo. variação. E aí a borracha, realmente ele é um pouco mais resistente Isso. para poder fazer o encaixe, e você tem que ter esse cuidado, né, para poder Exato. fazer e ter a certeza de que ele... Exatamente. E aí, né, após a coleta, você tampa aqui o amostrador e dá continuidade no processo. Já o ciclone de nylon, né, Levanta só um pouquinho, acho que é isso. já o ciclone de nylon, você pode utilizar o amostrador Como base. fechado, Sim. tá? Você não precisa tirar essa parte superior. Então você vai conectar, tomando cuidado aqui certinho com a direção que o ar vai entrar. E aí após isso você vai conectar ele por cima. O ciclone de nylon é sempre um pouco dificultoso. E aí você vai fazer a sua coleta. Eu achei mais Tá. simples, porque tem a molazinha aqui, mas eu achei mais simples porque às vezes para encaixar Isso. essa borrachinha aqui, Você expõe a membrana, tem toda uma questão mas eu gostei mais desse. diferenciada. Wallace, Aí você, pode concluir. não, aí é só tomar cuidado, né, pra montar certinho. Claro que a gente tá fazendo uma demonstração aqui mais informal, né? Sim, sim. E aí tem que tomar todo o cuidado pra não ter nenhum tipo de problema na coleta em si, né? E outra situação que a gente entende. Vocês, se eu digo assim, eu pego, hoje é FSD, né, as fichas de segurança. Eu envio as fichas para vocês. Vocês indicam quais são os cassetes a ser utilizados. Isso, Vocês ajudam nessa parte também? Nós auxiliamos nessa parte também, né? Então o cliente ele tem a opção de mandar a FDS ou FISP, né, para o nosso laboratório. Nós vamos auxiliar o cliente a determinar a presença, né, de certas substâncias nessa documentação. Lembrando que é sempre importante avaliar, fazer a parte efetiva do reconhecimento em campo, né? Então é muito interessante que esse trabalho seja feito de uma forma bem minuciosa, né? Então a avaliação da FDS é mais uma ajuda que o laboratório presta ao cliente. E aí a gente vai determinar ali os agentes químicos, as substâncias, se possui metodologia, se possui limite de tolerância, indicar para o cliente, né? E posteriormente passar aí a metodologia mais adequada para ele fazer a coleta. Tá? Wallace, nós estamos chegando ao fim e eu queria fazer mais uma pergunta, se você me permite. Claro. No cálculo de vazão, vocês mandam algum material para auxiliar o cálculo? Tem algum vídeo gravado? Como é que está essa parte aí? Sim, dentro dos nossos treinamentos básicos, né, a gente entra a fundo aí nessa questão do cálculo de vazão, no cálculo do tempo da coleta, né, quais são os mais indicados, todos os parâmetros envolvendo aí essa parte de planejamento estratégico da sua coleta, né? Então, o laboratório hoje consegue conceder ao cliente essa oportunidade de conseguir ali um auxílio com relação a essa parte. E se a gente quiser contratar o laboratório, qual o canal? Bom, hoje o laboratório, nós temos o nosso site, né, www.uniscientificgroup.com.br. Lá você pode encontrar todos os nossos canais de contato, os telefones das nossas filiais, né, das nossas regionais, e também fazer a solicitação das cotações, né. Então, tudo é pelo site. pelo lá site, tem a gente tem o nosso e-mail contato@uniscientificgroup.com.br, que aí você consegue acessar rapidamente aí os nossos serviços. Se você gostou desse episódio e quer entender um pouco mais sobre segurança do trabalho, higiene ocupacional, entre outros assuntos relacionados à segurança do trabalho, compartilha nosso contato aqui no sininho, clica, se inscreve, que 27 Conest está sendo incrível para você que não veio, mas você está acompanhando de perto cada expositor, cada palestrante no Papo SST.